Mais um contrato do governo Lula, mais uma suspeita de fraude, 328 milhões, olha só, empresa que está sendo investigada, empresa com laranja, empresa cheia de problemas, já teve busca e apreensão, já teve Polícia Federal, mas o governo Lula resolveu contratar. Matéria do Metrópolis, o Tássio Lohan fala a respeito, vamos ver o vídeo dele, onde ele traz as informações, os detalhes a respeito dessa negociação do governo. O governo Lula fecha contrato de 328 milhões de reais com empresa investigada pela Polícia Federal por fraude em licitações. Bom, essa daqui é a sede da Esplanada Serviços Terceirizados, em Brasília. Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal veio aqui para realizar um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Discímulo. Essa operação investiga um esquema criminoso que funciona da seguinte maneira: empresas do setor de terceirização se unem para simular concorrência e fraudar licitações para obter contratos com o poder público. Esses contratos, juntos, alcançam cifras bilionárias. Um dos empresários investigados por esse esquema é o policial civil aposentado Carlos Tabanês. Quem acompanha meu perfil já ouviu falar dele. Tabanês é ex-deputado distrital e dono de um dos maiores clubes de tiros aqui do DF. A gente teve acesso à foto de um panetone enviado por ele, Tabanês, à Esplanada Serviços em 2022, mesmo ele sendo dono de uma suposta concorrente da empresa. Bom, apenas 10 dias depois dessa operação, quando a Polícia Federal veio aqui, o Ministério da Gestão e Inovação habilitou a Esplanada Serviços em uma licitação para a contratação de 1.200 funcionários terceirizados. E agora, firmou esse contrato de 328 milhões de reais. A gente procurou o Ministério para entender melhor isso. A pasta explicou que a Esplanada Serviços teve a documentação analisada com base nos requisitos previstos no edital e na legislação aplicável, e que só pode restringir uma empresa de participar de uma licitação nos casos previstos em lei, como sanções administrativas ou penalidades em vigor. A gente também procurou o dono da Esplanada Serviços, que é esse cara bem aqui, ó. Ele disse que não faz parte de nenhum esquema criminoso, confirmou ter sido alvo da operação da Polícia Federal e, no primeiro momento, disse que não conhecia o Tabanês, mas depois voltou atrás quando a gente mostrou a imagem do panetone, dizendo que já teve um ou outro contato com o empresário. Bom, se você quer saber mais detalhes dessa história e de outras investigações, leia na coluna de Tássio Lohan, eu, no metrópolis.com. Tá, e o que você acha disso? Diz pra mim nos comentários. Mais uma negociação, lícita ou ilícita? Governo Lula fazendo escola, impressionante. As negociações, as parcerias, as obras do PT sempre tem algo de podre no ar. Não é diferente nessa ocasião. Diz pra mim aí os seus comentários. O que você acha de tudo isso? Do prejuízo de 1,4 bilhão nas estatais em abril e falava de 2 bilhões e alguma coisa durante todo o primeiro quadrimestre do ano. É difícil acreditar nisso quando você vê essa matéria aqui. Correios registram prejuízo de 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2025. A impressão que dá é que o rombo é bem maior, né? Então, só os Correios, sozinhos, registraram um prejuízo de 1,7 bilhão nos primeiros 3 meses. É difícil acreditar que nos primeiros 4 meses deu 2 e pouquinho. Isso no Brasil inteiro, somando ainda estatais federais, estaduais e municipais. Parece que o número está meio em déficit, ou é defasado lá, ou é superavidado aqui. De qualquer forma, matéria do Metrópolis. Olha só. Correios registram um prejuízo de 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2025. Desde que os dados começaram a ser divulgados, a partir de 2017, esse foi o pior começo de ano da empresa, dos Correios. O valor é 115% maior do que o prejuízo que já teve no ano passado, nos primeiros 3 meses de 2024. Olha, Lula e os Correios não dá certo. Já não deu nos mandatos passados e está mais uma vez provado que não funciona, não dá certo. E o que é estranho é lembrar dos carteiros e outros colaboradores dos Correios gravando, né, vídeo com Lula lá e torcendo pelo Lula. Historicamente, o Lula no poder, Correios em prejuízo. Lula no poder, Correios em prejuízo. Isso é histórico. Os Correios divulgaram na sexta-feira, dia 30, uma demonstração financeira do primeiro trimestre de 2025. Os dados revelam um prejuízo de 1,7 bilhão. Desde que os dados começaram a ser divulgados em 2017, esse foi o pior começo de ano da empresa. Veja bem, quando diz que desde 2017, está dizendo que a partir de 2017 é que começaram a contabilizar. Então não é exagero falar que é o pior da história contabilizada, pior da história divulgada dos Correios, esse prejuízo. O prejuízo registrado é 115% maior do que o registrado no mesmo período do ano de 2024, que já teve um déficit de 801 milhões. Para você que não sabe o que é déficit, né, em relação ao que arrecadou e o que gastou mais do que arrecadou. De acordo com a demonstração, este é o
11º trimestre seguido de prejuízo dos Correios. Correios quebraram, o governo Lula quebrou os Correios. Começou com a história de taxar as blusinhas da Shein, da Shopee, lembra? Caiu praticamente a zero as compras. Aí os Correios, que vinham trabalhando muito em cima das entregas, passaram a não ter entrega para fazer. Pouco tempo atrás eu trouxe uma matéria para você que as empresas terceirizadas que fazem as entregas do Correio, ou dos Correios, estavam parando porque não recebiam, estavam entrando em greve. Também já falei para você aqui alguns vídeos atrás que os hospitais já não atendem mais o plano de saúde dos Correios. O funcionário do Correio está começando a ser... Sabe quando a pessoa chega na loja e é olhado meio de canto, assim, tipo, ih, dos Correios? A situação está ficando assim, mais uma vez, não é a primeira. Difícil é entender como as pessoas apanham e continuam aí beijando a mão de quem lhes bate, né? Isso me faz lembrar da história do, acho que é o Lenin, agora fiquei em dúvida que se é o Lenin ou o Stalin, mas acho que é o Lenin, que ele conta-se uma história dele, não sei se é real, né? Que ele teria pego uma galinha junto com seus colaboradores e teria começado a conversar com eles e arrancar as penas da galinha. E a galinha estava ali gritando desesperada e ele foi tirando as penas, uma a uma, arrancando as penas da galinha. E no final ele deu milho e a galinha veio, e ele saiu com aquele milho na mão e a galinha andava atrás dele. E ele falou, o povo é assim, você pode arrancar a pena dele, pode tirar tudo dele, vai dando umas migalhas para ele, ele sempre vai andar atrás de você. Esse é o pensamento da esquerda. E quando a gente vê uma situação dos Correios assim, me faz lembrar essa história. USP aprova moção de apoio a Moraes após as ameaças dos Estados Unidos. Olha, eu acho que isso aqui vai mudar o preço do dólar amanhã, e vai mudar a geopolítica mundial. A USP, com toda a moral que tem, decidiu fazer uma moção de apoio ao Moraes. Eu fico me perguntando aqui, se o Moraes fosse na USP, Moraes condenou uma mulher que pichou uma estátua, né, escreveu lá com batom na estátua, perdeu o mané, que é uma frase do Barroso. Na verdade é uma frase do assalto à mão armada, mas o Barroso tomou para ele, por algum motivo. E aí o Moraes, com a sua turma lá, condenou essa mulher a 14 anos. Um batom que, lavado com água e sabão, saiu lá a pichação, né? Se ele fosse na USP e olhasse as paredes da USP, a quanto ele condenaria os alunos, né, da USP, alguns com mais de 40 anos, que estão lá na USP fumando um cigarrinho, né, e estudar que é bom nada. Mas a USP apoia o Moraes. E aí eu fico me perguntando aqui, a USP é muito ligada a que ramo político? A esquerda. E a USP acha que o Moraes é de esquerda. Se você é de esquerda, está me acompanhando agora e você está aí defendendo o Moraes, até tinha um comentário que estava lendo há pouco falando: o Moraes é nosso herói. Meu amigo, com perdão da palavra, ou você é completamente desinformado, né? Ou você é outra coisa que eu não vou falar aqui por respeito, né? Mas o Moraes nunca, jamais foi de esquerda. O Moraes é do centrão. O Moraes é do centrão. Sabe quem colocou o Moraes lá? Aquele que tirou a Dilma, o Michel Temer. O Moraes foi secretário do Kassab, do Alckmin, na época que o Alckmin era centrão, antes dele voltar para a cena lá com o Lula. O Moraes chegou a ser cogitado para ser candidato a governador de São Paulo pelo Centrão. O Moraes jamais foi PT. O Moraes não suporta vocês. O Moraes não suporta o PT. O Moraes está usando o PT. E vocês estão sendo usados e aplaudindo ainda, mostrando aí uma taxa de inteligência absurda. Não sei se eu tenho pena de vocês. Acho que não. Acho que não dá para ter pena não, viu? Na boa, me perdoe o desabafo aqui, mas é ridículo você ficar lendo os comentários e vendo petista vindo defender o Alexandre de Moraes como se ele fosse petista. Mostra que você não conhece absolutamente nada. Não só de político, mas de Brasil. Nesse assunto ainda, eu quero ler um comentário aqui e quero fazer um comentário em cima desse comentário, né? O comentário que eu trago aqui para você, num vídeo que eu falei das sanções lá do Trump, até o título do vídeo é Sem Anistia para Censuradores. O Alexandre, ele comentou: que legal, proibir os tiranos de irem ver o Mickey e o Pateta definitivamente vai resolver todos os problemas, todos os nossos problemas. Quero dizer para você, viu, Alexandre, que você tem toda a razão. Eu quero te agradecer. Por que eu quero te agradecer? Porque como a gente está aqui no dia a dia, você acaba passando batido, não explica, não entra no assunto.
Por que eu valorizei, e todo mundo que torce pelas pessoas do 8 de janeiro valorizou a ação do governo? Não é que vai resolver proibir que o Alexandre de Moraes e mais alguns, na verdade são 8 ministros, né? Fora PGR, delegado de Polícia Federal, ex-presidente do Senado, entre nos Estados Unidos. Na verdade, isso é um aviso. O que eu preciso que você entenda, e que agradeço a você pela oportunidade de falar disso, e até pela lembrança, é o seguinte: veja bem, foi dito no início, quem ficar do lado do Moraes vai pagar com ele. E eles ficaram, exceção de um. O Fux, o único que se afastou do Moraes foi o Fux. E o Fux não entrou na lista. Assim como o Mendonça e o Nunes Marques. O que eu quero dizer com isso? Foi dado o aviso, agora saiu uma lista provisória. Entendeu? Não é definitiva. É mais um aviso para esse pessoal. Depois virão as sanções da lei Magnitsky. E essas sanções vão bloquear bens, valores, vão bloquear escritório, movimentação de cônjuge e tudo mais. E olha o detalhe, foi colocado nessa lista, e muita gente estranhou, foi colocado o Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque o Rodrigo Pacheco não colocou para rodar o impeachment do Moraes. Seria um aviso ao Alcolumbre, porque ele não entrou ainda. Entendeu? Então essa pressão é que fez bem aí para quem torce pelas pessoas que estão presas do 8 de janeiro. Muita coisa virá ainda. Por enquanto foi só um aviso. Gente, um grande abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Diz para mim nos comentários aí o que você acha dessa situação toda. Me dê sua opinião. Aqui é um bate-papo, é um diálogo de amigos. Mais que isso, compartilhe o vídeo, mande para todo mundo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Falar com eles de política sim, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios cristãos.